Graça e paz, abençoados, graça e paz. Estamos aqui de novo para louvar e exaltar o nome do Senhor. Vamos aí para uma ministração, não é, abençoados? Vamos aqui para a página 108 desse livro. Então, abençoados, 108, né? Terminamos a página 108. Vamos aqui começar a página 111, né? Vamos para a parte 27 desse estudo, Graça sobre Graça. Ao fechar o livro, abençoados, na última ministração aí, que foi a página 26, o Senhor me disse: Maria, explica para eles aí, não vai dar para vocês aprender tudo de uma vez, não é, abençoados? Eu não aprendi tudo de uma vez, eu ainda também estou aprendendo muito, ainda na graça e no apostolado. Então, o abençoados, mas o Espírito Santo, quando eu ministrei a parte 26, o Espírito Santo, Maria, ministra uma obra aí para eles, não é? Porque aqui na página 108 eu estava meditando, não é? Aí eu ministrei isso da última vez. Nesta segunda graça não vivemos de sombra, nem de rudimentos, nem de simbologias. Maria, e o que é rudimentos e o que é simbologias? Vamos lá, abençoados, vamos lá. Rudimentos. Rudimentos são obras mortas, né? Que antes de Cristo se fazia, né? Por isso que hoje aí se faz para ter, não é? Hoje o pacto é novo, mas muitos não têm essa revelação. Aí, abençoados, não vivemos de sombra, ou seja, tudo é sombra, tudo antes de Cristo, abençoados, tudo antes da cruz é sombra de uma lei que tinha ordenanças que você precisava fazer, senão você não tinha, não é? Então, você precisava ser ungido com o Espírito Santo. Você precisava ser ungido com óleo para ter o Espírito Santo. Hoje, na nova aliança, temos o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, ele disse, não é? Eu estou indo, mas o Consolador virá para vos consolar. Este Consolador é o Espírito Santo habitando em nós, abençoados. Alô? Ele não deu a graça dele só para quem é batizado. Então, nós fomos batizados na morte do nosso Senhor Jesus, Romanos 6,3. Alô, em sua morte fomos batizados. Por isso temos o Espírito Santo. Então, abençoados, esse ungir com óleo, veja a ministração que nós ouvimos aí essa semana do apóstolo Marcos Gomes, ele falou sobre 2 Reis, não é? Quando Elias foi arrebatado e Eliseu, ele tinha que ser ungido, não é? E aí, Elias foi arrebatado. E agora, como é que Eliseu ia ser ungido? Como? Tudo hoje, abençoados, os crentes hoje pensam que a unção só é com óleo, que o Filho de Deus, ele é ungido com óleo. Se usa um profeta com óleo, se usa um Filho de Deus com óleo, se usa um pastor com óleo. Abençoados, nem tudo é com óleo. E aí? O Elias, ele foi arrebatado. Como é que Eliseu ia ser ungido se Elias foi arrebatado? Como, abençoados? Deus falou para Elias, não é? Para ungir Eliseu. E aí? Como? Se Elias foi arrebatado? Ninguém sabe disso. As igrejas não sabem. As igrejas não têm revelação, abençoados. Não tem. Então, abençoados, eu vou ler aqui com vocês como é que um filho de Deus hoje é ungido. Como é? Salmos 89, versículo 20. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. Alô, o braço do Senhor é quem te fortalece, abençoados. Hoje, a unção nesse novo pacto. Hoje, óleo é o Espírito Santo. Não se unge mais a carne
com o olho. Não existe esse ungir mais com o olho. As ovelhas nascem com o Espírito Santo. Em sua morte, nós fomos batizados. Então, o batismo nas águas, ou abençoados, é ordenança de uma lei que não existe mais, uma lei que não podia aperfeiçoar os filhos de Deus. Uma lei que não adiantava, abençoados. Uma lei que hoje, em Cristo, ela foi desfeita. Havia ordenanças nela, mas em Cristo ela foi desfeita. Então, tudo que era da lei, abençoados, não mais serve absolutamente para mais nada nesse novo pacto, não. Alô, na cruz, o Senhor desfez essa lei, esse cumprimento de ordenanças. Então, hoje, os filhos de Deus, alô, achei a Davi, meu servo, e Deus acha os seus. Davi pequenininho, estava lá cuidando das suas ovelhas, alô, Davi pequenininho, estava cuidando de ovelhas. Então Samuel foi lá e ungiu Davi. Com um santo óleo ungiu. E ungiu Davi com o Espírito Santo de Deus. Abençoados, aí o Senhor me cobrou um pouco aqui. Nessa segunda graça não vivemos de sombra. Óleo é sombra. O que havia de vir já veio. O Consolador, o Espírito Santo habitando em nós hoje na nova aliança. Não vivemos de sombra. Água, sombra da lei. Precisava se batizar nessas águas do rio, do batistério, aspersão e imersão. Era sombra. Mateus 3, Jesus se batizou. Mateus, Lucas, Marcos e João são livros históricos, livros que não contêm a graça de Deus. Tempos de Jesus de Nazaré. E nós estamos num novo tempo, um novo pacto depois da cruz com Cristo. Então, Jesus de Nazaré estava ali, precisava fazer esses ultimentos, essas obras da lei. Ele estava também debaixo da lei. Alô, ali era lei ainda, abençoado. Jesus de Nazaré estava vivo. Então, o Senhor, ele disse, o Espírito Santo me falou, Maria, fala um pouquinho aí de obras, de simbologias. Simbologias, abençoados. Óleo, simbologia. Água do rio, água de piscina, água na cabeça, simbologia daquilo que viria a vir. E não veio, abençoados. O Espírito Santo em sua morte. Não somos batizados hoje em sua morte, Paulo disse. Esse é o nível da graça, abençoados. Esse é o nível da graça. Então, essas coisas terrenas e carnais, abençoados, que o povo hoje usa, copo com água, um copo com água santifica alguém, abençoados. Não vivemos de sombra, vivemos daquilo que foi consumado. Aquilo que foi consumado lá na cruz. Nem de rudimentos, nem de simbologias. Água. São muitas, abençoados. Ao decorrer aí do estudo, nós vamos falando sobre isso. E nós vivemos por fé. Cremos por fé, que não é o batismo que nos salvou, batismo em água, e sim em sua morte. Cremos que hoje nós somos casa, assim como diz a palavra, somos casa
do Espírito Santo. Ele faz morada em nós. Não é o nível muito mais excelente a segunda casa? Ageu 2:8. E a glória da segunda casa será melhor do que a primeira? Alô? Ungir com óleo. Isso era a ordenança da lei. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E o fim, porque o fim da lei, o fim das obras é Cristo. Paulo falou lá em Romanos 10:4. Alô, abençoados. A igreja de Cristo é você. E você está sendo edificado com melhores promessas. Aquilo que lá na cruz foi consumado. Alô, lá em Cristo foi consumado. Vamos agora, abençoados, para essa página aqui. Onde sua mente, abençoados, ela vai entrando uma água limpa e aquela suja, ela vai saindo, vai entrando uma limpa e a suja ela vai saindo. Devagarzinho você vai entendendo o apostolado, não é? E nós vamos aqui, vamos falar mais um pouquinho disso aqui também. Olha, abençoados, conciliados, pois tivemos uma pré-existência antes da fundação do mundo. Olha, pré-existência eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque assim o Senhor, ele me guiou, não é? Ou abençoados, pré-existência, ninguém, as igrejas não falam sobre esse assunto. Antes da fundação do mundo, eu já estava lá, em graça ficou fácil entender, um anjo filho predestinado, também plantado como semente de uma flor, e neste vaso foi colocado para o louvor do meu Senhor. Então, conciliados, ninguém fala sobre isso, abençoados, pois tivemos uma pré-existência antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Eleito você foi antes da fundação do mundo. Consegue entender isso, abençoados? Você já estava lá. Por isso que Paulo, ele disse, olha, e Paulo perguntou, quem será contra nós? Quem? Quem será contra nós? Quem dizer para você, não, mas se você não se batizar, você não recebe o Espírito Santo. Se você não se batizar, você não é salvo, você é condenado, assim como diz lá, não é? No livro de Mateus. Quem será contra nós se há revelação, se em Cristo, lá na cruz? Quem será contra os fatos consumados de Cristo? Quando o homem vem e diz para você, não, você não está salvo, você tem que se batizar. Não, você não é ungido com o Espírito Santo, porque está aqui o óleo. Quem será contra a palavra da revelação? Quem? Quem será? O homem vai te dizer isso? Quem será contra a revelação da graça feita lá na cruz, lá em Cristo, lá em Cristo? Quando Jesus
foi para o madeiro e disse: está tudo consumado. A minha graça te basta. Quem será contra nós quando o homem vem e te fala isso? Você vai perder a sua salvação se você continuar nas coisas da carne. Alô? Salvação não tem nada a ver com as coisas terrenas e carnais, com o que você faz ou deixa de fazer. A salvação foi pela graça. Quem será contra nós quando o homem diz para você: aceita Jesus nessa noite? Se você já foi comprado por um bom preço. Lá na cruz, quem será contra nós? O agir de Deus, quem impedirá? Alô, Deus já agiu na nossa vida. O abençoados, isso aqui não é o livro de autoajuda, tá? O Espírito Santo, hoje eu estava lavando a minha louça, o Espírito Santo me disse, mas os filhos de Deus hoje leem livro de autoajuda. Alô, o Espírito Santo me disse, livro de autoajuda não é Deus. Ah, se você receber essa revelação como eu recebi, abençoados, livro de autoajuda não é Deus. Alô? Isso aqui não é autoajuda. Isso aqui são revelações excelentes do ministério do Cristo. Em nome do Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, que você receba esse apostolado, essa graça do seu Espírito. João disse, o mundo jaz do maligno. Mas, abençoados, o João, ele não tinha a revelação da graça. O apóstolo Paulo teve. O mundo pode estar te oferecendo coisas más, porque o mundo não oferece coisa boa. Mas aquele que está em nós, esse é maior do que as coisas que estão no mundo. E nós que temos o Espírito Santo de Deus, somos direcionados e guiados pelo Espírito Santo, não mais pelas coisas do mundo, não mais por este evangelho da carne. Por isso que João disse, ungido de Deus, ninguém toca. Tá certo, João falou certo. Um ungido de Deus, um ungido de Deus com o Espírito Santo, o maligno não toca, mesmo que não toca mesmo, porque Hebreus 2,14 diz que ele está aniquilado, temos essa graça, não toca mesmo. E somos filhos de Deus, ungidos com o Espírito Santo, selados com o Espírito Santo. Quem vai tocar em nós? Quem? O único que toca nós é o Espírito Santo. Alô? O único que toca um filho de Deus é o Espírito Santo. Vamos aqui, abençoados, para essa página. Em nome do Cristo. Em nome do Cristo. Nós vamos receber, Pai, excelentes revelações. Em nome do Cristo ressuscitado. Criei, por isso falei. E todos dizem amém. É preciso essas confissões, abençoados. Em nome de Cristo. Em nome de Jesus, tá? E Paulo perguntou, quem será contra nós? Quem destruirá o que Cristo fez por nós? Por isso que ele disse que somos mais que vencedores, Romanos 8,37, e que somos sempre conduzidos em triunfo, segundo Coríntios 2,14, né, Paulo falou. Sabe, abençoados, quando vocês não entenderem, volta o vídeo. Eu faço assim, quando eu estou ouvindo ministrações, eu vou voltando assim, olha o vídeo, ó, para me regozijar na graça, para me entender bem. Eu vou voltando, até que o Espírito Santo, ele testifica com o Espírito que é você, tá bom? Vamos lá.
Olha, e tem outra coisa aqui também que eu tô lendo, que eu anotei, abençoados. Olha, Bíblia, papel e caneta para você anotar os versículos. Aí depois você pega a sua Bíblia e você começa a ler os versículos. Você vai ver como o Espírito Santo vai falar com você. Você vai ver. Você terá olhos iluminados para entender a graça de Deus. Criei, por isso falei. Pega a sua Bíblia, papel e caneta. Aí os versículos vocês vão anotando, tá bom? O Espírito Santo falou, fala isso com eles, Maria. Então eu tô falando, tá bom, abençoados? Vamos lá então, abençoados, com uma lição nova aqui nessa parte 111, tá? O pecado de Adão nos O pecado de Adão nos destituiu. O pecado de Adão nos destituiu. Vamos lá? Pela ofensa de um só, a morte reinou por este. Vamos ler, abençoados, Romanos, do jeito que está aqui. Vamos ler um pouco aqui, Romanos. Vamos para a carta de Romanos. Romanos 5. Vamos ler um pouco, não é? Romanos 5. Vamos ver o que Paulo falou assim, falou aqui, 17, 18 e 19. 17, 18 e 19. Vamos ler aqui esses 3 versículos. Pois se, Romanos 5, verso 17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, o diabo, né? A morte, diabo. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aqui vocês reinam em vida, não precisa ser igual. Esses dias eu manejei uma palavra lá, não é, abençoados? É sobre a morte de Estevão, né? O homem abriu o céu e o homem estava vendo a glória de Deus sendo apedrejado. Olha, abençoados, não precisa esperar a morte chegar para que vocês reinem em vida, para que os céus se abram para vocês. Não precisa. Comece agora a viver a nova aliança. 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato, viu? Estávamos condenados pela morte de Adão, pelo ato de Adão. Assim também por um só ato de justiça abra os seus ouvidos. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, sobre todos os filhos de Deus, para a justificação e vida. 19. Pois, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Ou abençoados, isso são maravilhas do reino de Deus. São maravilhas. Vamos lá então. No entanto, a morte reinou. Agora vamos para o livro. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, até o fim da lei. Eu não disse para vocês
que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, abençoados. Então, a morte reinou até a cruz. Depois disso, nos tornamos perfeitos em Cristo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até o fim da lei, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Romanos 5,14. A gente nasce, né, e a gente tá sabendo de nada, de repente você ouve que você está condenado. Se você não se batizar, eu nasci, eu não fiz nada e estou condenado. Oh, abençoados, quando eu nasci, Cristo já estava lá na cruz, consumando tudo, me dando uma vida eterna e dando esse gozo e alegria aqui com Ele. Mas isso poucos sabem, ixi, quase ninguém sabe essas revelações aí. O sacrifício de Cristo nos reconciliou, o sacrifício de Cristo nos reconciliou com Ele. Estávamos lá, vamos passar pela terra, não é? Aqui nesse corpo de carne e vamos voltar para lá. Os filhos de Deus é assim que vive. Esses rudimentos aí, ou abençoados, essas obras aí, tudo isso era simbologia, não é? Hoje nós vivemos na abundância da graça com as promessas que foram cumpridas, não é? Salvação, simbologias, tudo isso aí, abençoados, para nada serve mais. E eu estava aqui com uma palavra do Espírito Santo, olha, abençoados, essa mente de Cristo, graças a Deus, Cristo nos deu uma mente de Cristo, e o Espírito Santo vos guiará e vos lembrará. Eu estava aqui com uma palavra, ainda agora há pouco, vou parar aqui, anotar aqui, mas o Senhor é conosco. Gálatas 4, verso 9. Gálatas 4, verso 9, o Espírito Santo estava falando para mim ler esse texto. Gálatas 4, verso 9. Ver o que o Paulo disse aqui, olha. Agora, no entanto, nesse novo pacto, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, Paulo falou. Olha que palavra, abençoados, o Espírito Santo nos dá. Esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Paulo diz que essas que eram sombras da lei, rudimentos fracos e pobres, águas, batismo com água, copo com água, aspersão e imersão, a Igreja Católica faz, os pentecostais faz. Não, abençoados, não, nós em graça não, porque são rudimentos pobres e fracos. A lei não podia aperfeiçoar ninguém. Alô, somos perfeitos. Filipenses 3,15. Em Cristo. O Espírito é perfeito. Eu vou falando bem devagarzinho assim, que é pra gente assimilar. Que é pro Espírito testificar com o seu Espírito. O sacrifício de Cristo nos reconciliou e são justificados gratuitamente. Alô, você não precisa fazer. Essa é a segunda graça. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados pelo sacrifício. Reconciliado o quê? Pelo sacrifício de Cristo. Pois se nós, quando éramos inimigos, entre aspas, não é? Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho,
muito mais estamos já reconciliados nesse novo pacto. Seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. 5:10. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Alô, abençoados. Quem te tirar aí do apostolado, eu li aqui até, quem te tirar aí do apostolado e te falar coisas e inquietar você com outro evangelho, seja anátema aí, Paulo falou. Não é outro evangelho, abençoados. Olha, Romanos 5,14, eu acabei lendo até ali, mas a caixa, como a graça, ela se encaixa, ela é perfeita, ela se encaixa tudo correto, né? Então fica aí com essa graça de Deus, tá bom? Então, abençoados, o sacrifício de Cristo, não é? É isso mesmo, não, eu que estou fazendo confusão. Romanos 5,10. Então, abençoados, vamos continuar aqui. E tudo isto provém de Deus. Abençoados, não olhamos ninguém segundo a carne. Não olha a minha carne, não. Eu cometo erros às vezes, não é? A carne, ela não é perfeita, não é? Então, eu disse na outra ministração aí, vou repetir, abençoados, vou repetir, né? Não olhamos, nesse novo pacto, não olhamos ninguém segundo a carne, não é? A gente, todo o trabalho, toda a obra, quando a gente é novo, não é? Então, o Senhor vai nos guiando, graças a Deus, não é? Porque é uma obra para o Senhor, é uma obra espiritual, não é? Mas veja que quando a gente está num trabalho novo, a gente erra o trabalho, não é? A gente é novo e sempre tem alguém para nos auxiliar, nos ajudando, né, com aquele trabalho novo. Então, aqui é um trabalho novo para mim, é uma obra para o Senhor, e o Espírito Santo, ele vai me guiando. Amém, abençoados? Ele vai me aperfeiçoando, não é? Então, daqui a pouco, penso eu e creio eu, não é? Por fé, que daqui a pouco eu estou aí diminuindo, né? E manejando bem a palavra do Senhor, tá bom? Então, não olhe a minha carne. Amém, abençoados? E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, verso 18. Não é? Paulo falou. Entendeu a diferença do pecado de Adão e o sacrifício de Cristo? Está entendendo, abençoados? Não precisa entender tudo agora. O apostolado, ele vai te ensinando aos poucos, tá bom, abençoados? Eu entrei, o Espírito Santo me levou para a graça de Deus, o Espírito Santo me levou para o MGA, mas eu não soube tudo de uma vez, abençoados. Alô, depois eu fiquei sabendo esses dias, o Espírito Santo, ele falou o tempo todo comigo, abençoados. Eu estava pensando, meu Deus, o Espírito Santo, ele me conduziu para a graça, me levou para a graça. Eu não sabia de muitas coisas, eu não sabia. Hoje eu sei, abençoados, o mover de Deus, ele está aqui me levando para cá. Até então, abençoados, sei que muita gente é curioso para saber, não é? Sobre Atos, não é? Sobre o endemoniado de Gadareno, sobre Jesus lá no deserto, não é? Então, um dia ele estava lá citando palavras lá, não é? Para o diabo lá. Então, abençoados, o mover de Deus ainda não é para ir para tais coisas, tá? Então, quando eu fui levada, a menina de Atos, né, 16 e tal, então, o abençoados, quando eu fui levada pelo Espírito Santo para a graça, eu não sabia de nada disso daí. Então, foi pela graça de Deus mesmo. Depois o Espírito Santo veio a me dizer essas tais coisas com clareza. A gente vai chegar lá, abençoado, se for o mover de Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso, é que eu não dependi, eu não dependi de conhecimento dessas tais coisas, não é? Dessas revelações sobre o endemoniado de Gadareno, sobre o Jesus de Nazaré lá no deserto com o diabo, sobre a menina, não é, com o espírito maligno. Então, a menina lá de Atos, né, 16 e Atos, eu acho que é isso aí, enfim.
A menina que tinha um espírito de adivinhação, não é? Então, a graça, ela foi revelada a mim primeiro. E depois que eu vi, depois que o Espírito Santo me revelou tais coisas, então vocês não precisam ficar ansiosos por essas coisas. Não deveis ser ansiosos por coisa alguma, tá bom? O Espírito Santo de Deus, ele vai te revelar toda a verdade. Amém, abençoados? Então vamos lá, vamos aqui para a nossa página. Vamos continuar lendo aqui um pouquinho mais, o abençoados, é página 111, não é? Por que Adão veio? Uma pergunta. E por que Cristo veio? Adão veio matar. Cristo veio nos dar vida. Eita! Adão veio matar, mas Cristo veio nos dar vida. Ver João 10:10. Vamos ver João, abençoados, vamos lá. Vamos ver o livro de João. Abençoados. Vamos ver o livro de João. 10:10. João. Estou terminando, viu, abençoados? Vamos ver o livro de Marcos, Lucas e João. João 10:10. João 10:14. Perdão. João 10:10 mesmo. João 10, verso 10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não é claro o que Jesus disse? Adão nos separou, mas Cristo nos reconciliou, e desta vez para sempre. Hebreus 10:14. Quem recebe esse apostolado? Diga bem forte. Eu recebo, Maria, estou gostando demais. Glória a Deus pela sua vida então, abençoado. Por isso que eu digo, vós sois o selo do meu apostolado no Senhor, disse Paulo. Alô, você está sendo o selo do apostolado de apóstolo Paulo. E glória a Deus pela sua vida, abençoados. Pedro disse para... Vou ler novamente isso daqui. Pois eu digo, Paulo falou, vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. 1 Coríntios 9, tá? 1 Coríntios 9, verso 2. 1 Coríntios, acho que eu vou ler isso aqui. Só tem um B aqui e eu não consegui discernir isso daqui. Então, por isso eu vou ler. Vamos lá. 1 Coríntios 9. Vamos lá. 9, verso. 1 Coríntios 9, 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, porque o apóstolo Paulo, né, não é o apóstolo dos outros aí. Alô, não é apóstolo dos outros aí. Apóstolo dos outros aí é Pedro, é João, é Tiago ungindo. Tiago falou sobre ungir, ungir com óleo. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Glória a Deus, abençoados. Pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo falou. Você está sendo o selo do apostolado de apóstolo Paulo, ministro dos gentios. Pedro disse para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. Disse também para esperarmos inteiramente na graça que se nos oferece na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, verso 13. E crescer na graça e esperar na graça não é nada mais
não é nada mais, nada menos que ficar debaixo de um apostolado. Receba isso em seu coração, eleito. Receba isso em seu coração. O apostolado é a perfeição, o apostolado é a perfeita direção de Deus para a igreja, que é você, e para a igreja de Cristo. Igreja Paredes, igreja você. Efésios 4:11, 1 Coríntios 12, verso 28, ver o apostolado. Ver apostolados. Efésios 4:11, eu vou ver, abençoado, já estou aqui terminando, tá? Vou até grifar aqui, a gente vai parar por aqui. Crescer na graça é se tornar maduro, esperar inteiramente na graça. Hebreus 6:12, esperar inteiramente na graça. Hebreus 6, verso 12. Na segunda graça, a salvação, a cura divina, a libertação, o batismo com Espírito Santo, os dons, a vida eterna e etc. não são pelas obras, mas pela graça, não é? Vamos ler, eu vou terminar, abençoados, depois eu vou ler com vocês aqui, olha, o apostolado é a perfeita direção de Deus para a igreja, tá bom? Então, eu preciso sair agora, então eu vou terminar também, tá? Então, que a graça de Deus seja convosco, abençoados, graça e paz para vocês, tá bom? Então, eu vou terminar aqui, eu vou marcar aqui, ó, página 112, não é? Esse aqui é o apostolado número 27, este aqui será o 28, tá bom? Graça e paz para vocês, um beijo carinhoso, até o próximo apostolado.